Estamos ao vivo, então, boa noite a todos. Vamos aguardar só um momentinho aí para aparecermos no YouTube. Eu já corrijo Uhum. o áudio aqui, fica tudo perfeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos, cadê? Estamos aqui chegando. Opa, aparecemos. Pronto, já deu um mudo. Gente, boa noite a todos. Muito bem-vindos aí à nossa segunda live aí da nossa maratona de lives. Um dia pesado hoje, né? Eu vim arrastado para cá pedindo forças para ter coragem de persistir nesses momentos de incerteza que nós estamos vivendo aqui hoje. Eu queria dar boas-vindas ao João Paulo. João Paulo, eu conheci ele ao longo da jornada, ele é meu aluno do curso de Valuation e interage bastante lá no grupo de alunos. E eu falei, João Paulo, vamos lá comigo para dar uma animada nessa live de hoje, nesse momento tão tenso aí da nossa discussão com relação tanto ao aspecto econômico quanto ao aspecto social e de saúde que a gente está passando nesse momento. João Paulo, boa noite, se apresenta aqui para o nosso público, só lembrando que essa live vai ficar gravada também no canal aí por vários dias para quem para quem está entrando aí também poder estar ciente disso e compartilhar aí com a galera. Também não esqueçam de dar like, é sempre bom, que deixa a gente mais motivado. E aí, João Paulo, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Um dia que talvez a gente encontre como pesado, e eu quero lembrar que a gente sempre deve ter esperança, em primeiro lugar. Esperança não no sentido de esperar que as coisas aconteçam, mas no esperançar daquele que corre atrás, daquele que vai e que enfrenta os desafios que estão aí postos na vida, porque a gente tem que saber seguir em frente, né? Lembrar que muitas vezes nesses momentos difíceis é que a humanidade se transforma e traz uma série de progressos necessários também para a própria evolução dela, para a própria evolução das empresas, para a própria evolução do sistema como um todo. Então, vamos lá, vamos seguir com muita fé que nós vamos enfrentar tudo isso e vai se tornar depois parte da nossa história de vida também. E acho que eu estou percebendo que eu estou com uma instabilidade na minha internet, mas vamos seguir na missão. Também todo mundo está em casa, né? A própria infraestrutura do país, ela deixa aí um pouco a desejar. Mas, assim, primeiro ponto que eu gostaria sempre de comentar, João, é que a gente tem que ter muita paciência, né? Porque ao longo da história da humanidade, as crises, elas são superadas, né? Esse tipo específico de crise sistemática relacionada a uma pandemia era uma coisa que não acontecia há muito tempo na humanidade, por conta aí de todo o avanço da tecnologia médica, mas, infelizmente, em 2020, o coronavírus veio com tudo, e ele está mexendo principalmente, né, em vários aspectos, né, de estruturas, que eu cheguei a elencar alguma coisa ontem. Eu acho que eu tenho certeza que você tem mais alguma coisa para contribuir nesse processo, mas a primeira provocação que eu queria fazer na conversa de hoje é, João, o mundo já não é o mesmo, concorda comigo? Não é o mesmo. Eu comento que esse tipo de evento que a gente está vivendo, né, que o pessoal fala que é o cisne negro, né, eu acho que já é o zoológico como um todo que está ali disposto, né? É o tipo de coisa que daqui a 20 anos, 30 anos, 100 anos, as pessoas vão estar falando a respeito, né? Uhum. Eu, pessoalmente, daquilo que eu gosto bastante de ler sobre a história, né, de fatos, enfim. E a gente vê que esses eventos de ruptura, ou eventos muito fortes, eles acabam sendo catalisadores de mudança, como eu comentei antes. Se você pega lá, e eu não estou falando de eventos mais recentes, eu estou falando de eventos muito antigos, inclusive. A própria peste negra da Europa, ela fomentou uma série de coisas que culminou no Renascimento, enfim, vários acontecimentos. O 11 de setembro, ele fomentou mudanças no modo como se veem certas questões de segurança, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. E falando de pandemia, por exemplo, a própria gripe espanhola, 100 anos atrás.
Eu sempre comento, a minha avó perdeu 3 irmãos em uma semana pela gripe espanhola, né? Digamos, um na segunda, outro na quarta, outro no sábado, uma coisa mais ou menos assim que a minha mãe conta. E são eventos que eles causam transformações. O que a gente tem que ter em mente é que a humanidade ela continua. E nós provavelmente continuaremos, né, nesse pós, porque a vida segue, né? Uhum. E nesse aspecto, eu vejo como muito importante a necessidade do estudo, né, e da preparação, por mais que esses eventos são eventos que não adianta nós aqui dizermos que nós estávamos preparados, porque, na verdade, nós provavelmente não estávamos, né? Nós estávamos parcialmente preparados para eles. Né? A gente nunca está preparado para uma situação dessa, né? Eu queria aí dar boa noite para minha querida audiência. Hoje a competição está lascada também, é live, todo mundo fazendo live, todo mundo, apesar de ninguém saber para onde vai, todo mundo está tendo alguma coisa para contar. Então, assim, eu tenho certeza que depois muita gente vai estar visitando a versão gravada, porque a competição tá braba, né? Inclusive, depois eu fiquei sabendo que na hora que a gente agendou ontem, estava tendo a live dos CEOs da XP. Então, o mercado aqui está bem concorrido, mas eu estou vendo uma galerinha firmeza aí, que nos acompanha lá no grupo do Telegram também, alunos. Então, gente, muito bem-vindos aí a todos, prazer estar aqui. Vou dizer que foi uma batalha árida para a gente chegar até esse ponto, porque hoje estava carregado o dia, mas eu espero, assim, que o nosso conteúdo flua da forma mais natural e bacana possível. Não deixe de dar o like também, que sempre ajuda a gente a manter a motivação. Então, eu nasci escutando a tese, eu cresci escutando a tese de que eventos como doenças, como guerras, quando esses grandes problemas que impulsionam, né, na verdade, a humanidade aí para um processo evolutivo em vários aspectos, principalmente no âmbito de tecnologia, no âmbito de medicina, no âmbito comportamental, e o fato é que a gente está passando por isso agora. Uma coisa assim que, dentro até do contexto e do público-alvo que está aqui conosco, nossos queridos ouvintes e telespectadores, é que a maioria de nós estávamos investidos na Bolsa por conta do bull market. Então, o fato desse momento, ele está gerando uma grande preocupação, né, nos investidores, associando dois aspectos. Associando o aspecto de uma dúvida com relação à renda futura, seja aquelas pessoas que são funcionárias, e sejam aquelas pessoas que são empresários, né? Os dois estão na mesma moenda nesse momento, e também por uma boa reserva, apesar da gente não espera que não seja reserva de emergência, mas a gente tem a reserva de muita gente também está alocada em renda variável, sofrendo essas oscilações brutais. O que eu queria colocar, assim, como uma palavra motivacional, é que não está fácil para ninguém. Então, a gente vai ter vários mercados se transformando ao longo dos próximos meses. A gente vai ter empresas que vão quebrar e, eventualmente, oportunidades de novos negócios surgirem. Então, assim, esse é o momento que, para aquelas pessoas que tiverem principalmente mais tranquilidade para lidar com esses eventos que não são fáceis, observar as oportunidades, porque é um tipo de situação que está difícil aí para todo mundo, né, João? Até talvez pelo fato de já ter passado, de certa forma, um pouco as dores lá, principalmente entre 2013 a 2015, por conta de um aprendizado muito à força que eu tive na época, por conta de escolhas lá atrás, isso me deixa mais tranquilo, porque hoje eu já vinha com uma certa preparação, né? Baseado em escolhas de uma carteira, principalmente de ações de empresas com fundamentos bons, com baixo endividamento, ou que podem até ter um endividamento, mas que estão trabalhando muito baseado em CAPEX, não é um endividamento baseado em
despesas correntes, por exemplo. Então, isso me dá uma tranquilidade, porque as empresas que eu tenho, eu sei que têm uma capacidade de aguentar essas crises sistêmicas, sofrendo um pouco mais ou não, né? O que eu observo, eu notei muito isso no final do ano passado, principalmente o terceiro trimestre, que teve, por conta das baixas de juros e a migração, né, do perfil da renda fixa para a renda variável, uma migração de capital que começou a fazer uma alocação muito sem freios, né? Entrando e muitas vezes aquele papel da moda, eu vi muito uma repetição do que eu passei lá atrás, quando teve aquele finalzinho do mercado na verdade, eu peguei um repique de um mercado de alta ali quando eu entrei, e depois eu peguei anos de mercado de baixa, e eu ainda tive uma questão, eu acabei entrando em empresas com fundamentos muito complexos, muito complicados. Então, quando o país entrou na crise da recessão de 14, ali aquela recessão entre 14 e 16... Então, você montou, só para a gente contextualizar para a galera, como investidor, você montou a sua primeira posição mais robusta em 2014, foi isso, mais ou menos? 2012 eu comecei. A retrospectiva. 2012. Então, 2012. Você já sentiu bastante emoção no coração? Já. Não, eu já tive... eu tenho um papel, né, no caso, hoje um papel, porque a empresa praticamente já não existe mais, que simplesmente virou pó, porque a empresa faliu, né? Ela nem é mais negociada na B3, e foi um aprendizado duro, assim, porque faltou realmente o quê? Faltou estudar, faltou ter visto, ter feito análise, de repente, das métricas. Hoje, quando você olha em retrospectiva, é tudo muito fácil, né, de olhar. Então, por isso, o principal conselho que talvez eu possa dizer para as pessoas hoje é que estudem, né, estudem e tenham muita calma antes de entrar, analisem bem as questões, porque tem muita empresa boa, tem muita empresa que vai sobreviver a tudo isso, né? Até porque a própria recessão de 14 a 16, ela ela preparou muita empresa, que reduziu, fez melhoria operacional, porque senão não conseguiria sobreviver, que trabalhou redução de endividamento, que hoje, se você fizer análises ali patrimoniais dela, de endividamento, de cobertura, índice de cobertura de juros, ela consegue aguentar, né? Agora, lá no passado eu não fiz. Então, eu paguei um preço alto, já sofri algumas emoções de um bear market aí que foi forte ali naquela recessão, e fiquei um pouco fora um tempo, bastante na renda fixa, e depois aí vim com uma filosofia mais madura, porque com o tempo você vai amadurecendo, né? Ô, João, eu acho bacana da sua participação, e até porque eu te chamei aqui, né? Porque o que a gente olha atualmente por aí, né? É muito especialista. Temos especialista para tudo. Eu acho importante, assim, nesse momento principalmente, chamar para conversar investidor de verdade. Quem está fora um pouquinho da linha de especialista, mas na linha mesmo de sentir na pele, de passar essa experiência aqui para quem principalmente está entrando agora, né? O próprio colega nosso, o William, né, o William Voller, ele pegou um outro momento de mercado, tem uma outra experiência que sempre compartilha conosco. E para mim é muito bacana pegar pessoas esclarecidas para trazer e falar assim, gente, são pessoas normais que investem, tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, é um trabalho, e também sempre esse comentário aí, que o estudar é fundamental. Então, eu já queria aproveitar um pouquinho para puxar um gancho aí, para a discussão de hoje, né, que eu quis elencar, eu quis fazer para ter um roteiro básico para a gente poder trabalhar, aquela associação com os princípios da análise fundamentalista clássica que eu comentei. E hoje eu queria trabalhar um pouquinho alguns conceitos do balanço patrimonial dentro do contexto nosso aqui da crise, até para poder
uma dificuldade que eu vejo assim, tudo bem, tal empresa tem bons fundamentos, mas no universo quântico, que é uma empresa, quais são os fundamentos que a gente tem que olhar? E hoje, nesse momento, um fundamento assim que eu acho premente é o caixa, né? Se a gente for lá no ativo circulante, a conta caixa e equivalentes de caixa. Porque é fato que por conta do shutdown agora, vai ter um estancamento de receitas. Então, o fato que teremos um trimestre muito ruim. Quais são as empresas que vão ter mais resiliência para atravessar esse momento? São aquelas empresas que possuem um conforto de liquidez, ou seja, que principalmente o caixa e outros recebimentos de curto prazo possam cobrir as obrigações de curto prazo em larga envergadura. Porque até mesmo a gente sabe que a empresa ela morre por falta de oxigênio. O que é o oxigênio? Nessa questão, nós estamos falando de dinheiro na veia. Né? Assim, aqui no meu canal, a gente teve a oportunidade de recentemente dar uma aula sobre essa questão de análise do demonstrativo de fluxo de caixa, e a gente vai ter uma redução brutal do FCO, que é a geração de caixa da empresa, e isso vai impactar num segundo elemento também, que é importante nessa avaliação nesse momento, que são os investimentos. Porque se a empresa começa a visualizar um futuro mais desafiador, ela começa também a segurar investimento, e isso gera também um processo que ela deixa de plantar sementes para poder crescer no segundo momento. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar para a galera aqui que está conosco é examinar no seu portfólio como é que está a situação de caixa das empresas. Qual conta você vai fazer para examinar isso? Você vai pegar a conta caixas e equivalentes de caixa e vai dividir pela conta de passivo circulante, para olhar quantos % das obrigações de curto prazo estão cobertas pelas disponibilidades. E lembrando que, nesse caso, quanto maior, melhor aí na nossa percepção e na nossa análise de risco, não é não? É isso aí. Eu até ouvi uma pergunta ali, se a pessoa perguntou se eu cheguei a especular naquela época. Sim, né? Giovanni, deixa eu pôr aqui. Giovanni, aí, né? Giovanni. Tamo junto. Antes até de só fazer esse adendo, eu queria dizer que sim, tá? Claro que não... A maior parte do meu patrimônio hoje ainda é exposto a imóveis, né? Até por conta de uma questão familiar. Já tem trabalho com administração de bens, enfim, é uma coisa que já vinha intrínseca a própria minha formação, que eu sou engenheiro civil. Né? O que eu Fala mais dizer... um pouquinho, você de Itajaí, conta mais um pouquinho para o povo o que você faz da vida, João Paulo, né? Tá. Que tem gente que não te conhece aí. Eu tenho um escritório de engenharia, né, voltado a projetos laudos, né, aqui na cidade, e eu também atuo como diretor de controle urbano aqui do município, então a parte de fiscalização de obras, posturas aqui do município, eu estou até o final do ano aí, como diretor ali, cumprindo a minha missão cívica, vamos dizer assim, e a gente, paralelo também, a gente desenvolve algumas consultorias aí em finanças pessoais, mas mais finanças básicas, né, controle de conta, endividamento, essas questões assim, né? E o que te atraiu a atenção para trabalhar nessa linha de tudo? Eu fiquei curioso de trabalhar na questão de finanças pessoais. O que me atraiu foi o seguinte, eu atendo muita gente no dia a dia, né, foi ao longo do próprio trabalho no município, e muitos colegas de profissão, muitos deles viveram aquela época de boom da construção ali no início da década passada, e nessa época eu morava em São Luís do Maranhão, eu trabalhava na Vale, e eles cresceram muito, e muitos deles também derrocaram na mesma velocidade, porque faltou controle, faltou percepção de organização, principalmente, e a questão financeira sempre, eu desde mais novo, sempre fui instigado até pelo próprio pai a poder ter esse controle, a saber o que está fazendo, saber ter controle das coisas, né?
Então, isso vai te atrair, foi me atraindo e eu sempre fui conversando com as pessoas. Aí, muita gente veio dizer, pô, mas por que tu não transforma isso em alguma coisa para ti, enquanto consultoria, enfim? Ou gente me perguntando quanto que tu quer para fazer uma consultoria. Eu fazia, não, tá aqui, explicava e fazia, né? Então, agora eu resolvi fazer uma coisa mais organizada, de uns tempos para cá, né? A gente faz trabalho junto com uma psicóloga aqui na cidade também, que aí ela trabalha gatilhos mentais, isso num grupo, né, via WhatsApp também. E aí foi me atraindo para isso, né? E claro que a gente vai se capacitando, porque vai aprendendo, né? Só voltando em relação à questão de especulação, porque eu acho que é importante, né? Fale, por favor. A gente está vivendo agora, principalmente esses dias, né, que são dias de muita volatilidade, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, principalmente o índice aí, e aí começam 5 ações que não sei o quê, 10 ações que não sei o quê. O que eu peço para vocês, tá? Eu já fiz, especulei, e não foi bom, tá? Estuda. Tenta trabalhar na visão, isso é uma visão pessoal, tá? Tenta trabalhar na visão de sócio de empresa, principalmente quem tem outro serviço para fazer, que trabalha durante o dia, que não tem tempo para ficar olhando lá o gráfico do estocástico, de não sei o quê, que não vai entender nada. Não tenta fazer isso, porque vai queimar dinheiro. E uma coisa que o professor falou que é importante, caixa. Isso na vida pessoal também. Nas empresas de vocês também. Vamos ter que olhar essas métricas que se usa para avaliar empresas de capital aberto, vão começar a olhar as suas próprias empresas, quem tem uma microempresa, ver o que tem a capacidade de caixa, questão de oxigênio, e nas finanças pessoais também. Tem que gerar oxigênio, porque os meses por vir vão ser desafiadores. Agora, podem trazer oportunidades se a pessoa saber transitar bem. Então, e uma coisa legal, assim, seguindo essa lógica, né, da análise dos fundamentos do patrimônio, que isso vale também tanto para a pessoa física quanto para a empresa, né, a questão do endividamento. Porque quando eu sugeri a conta lá de você pegar o caixa e dividir pelo passivo circulante, dentro do passivo circulante você tem os empréstimos e financiamentos de curto prazo. Um grande problema que leva uma empresa para RJ, para recuperação judicial, é o fato que muitas pessoas que eventualmente estão aqui com a gente desconhecem, é que a maioria das dívidas empresariais, elas têm uma cláusula de pré-pagamento antecipado, ou seja, de vencimento, o que acontece? Se por um acaso uma das dívidas ela entra em default, a empresa não consegue liquidar, todas as demais dívidas elas vencem antecipadamente. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida de 10 milhões como empresa, aí vai cair um chequinho de 100 mil mês que vem. E se por um acaso eu sou declarado como inadimplente naquele chequinho, isso gera um vencimento antecipado de toda a dívida. Então, essa é a importância também da gente analisar o grau de endividamento da companhia. E estou me esforçando para cumprir minha palavra e fazer as 7 lives seguidas. A gente vai dedicar uma live especificamente para falar mais do endividamento. Mas um outro componente também, que a gente tem que olhar com bastante carinho nesse momento, é o tamanho da despesa financeira comparada com a geração de caixa operacional, com o EBITDA. Porque a gente sabe que o EBITDA vai cair e vai ter uma parede ali no meio do caminho, que são as despesas financeiras. É nessa ordem, é nessa importância que a gente tem que dar para a gente poder basicamente comentar, entender o grau de risco que a gente está assumindo nesse momento. Aí o investidor pode perguntar, mas professor, poxa, eu comprei esse papel quando estava 40, agora está 20. E você quer que eu analiso para quê? Você quer que eu realize o prejuízo e pulo fora? Quando a gente fala de realizar prejuízo, como nós temos várias coisas com preços depreciados, né? Aí eu até quero a sua opinião, João. Eventualmente, eu não posso recalibrar minha carteira para esperar um pullback de forma mais saudável? O que você acha dessa reflexão? Eu queria até ver, eu vou tentar, eu acho que dá para compartilhar uma tela. Eu peguei
os dados. Aqui, deixa eu tentar... Tem assim, tem aqui o share screen, lá embaixo. Tá? Não, aqui, ó. Eu peguei alguns dados aqui acerca de dívidas, principalmente dos dívidas americanas, enfim. São algumas fotografias. Eu não sei se o pessoal está vendo aí. Não, então você tem que clicar e depois dar share. Você vai clicar em share, aí apareceu uma tabelinha. Você escolhe tela inteira ou janela de aplicativo. Aí na hora que você clica em cima, fica azul o banco, no lado, o compartilhar fica azul. Aí você clica nele e vai aparecer. Tá conseguindo aí? Deixa eu ver se eu consigo. Ela é uma guia aqui do... É aqui embaixo, é logo tem as nossas duas abinhas, tem as nossas duas fotinhas. Embaixo a gente tem tudo, stop câmera, configuração, aí tem o share. Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo. Não consegui. Tá, eu vou... Apareceu, pera, precisa, pronto, aqui estamos nós. Foi, precisava de uma aprovada, desculpa aí a minha... Legal. Esse é um site que eu uso para fazer algumas pesquisas, tá? E ele é um cadastro que é uma base pública de dados, né? E esse aqui é um dos dados de endividamento das companhias norte-americanas. Eu fiz ali uma projeção nos últimos 10 anos, e quando a gente vê esse endividamento, ele vem crescendo, né? O que também hoje está em torno de perto de 11 trilhões de dólares aí. Ele é um site chamado Fred, tá? Que é se procurar Fred St. Louis. Depois você coloca o link no chat ali, que o pessoal consegue ver. Eu boto no chat ali, tá? O pessoal procurar na rede. Então, ele mostra aí um dado, por exemplo, do próprio evolução do endividamento das empresas ao longo desses anos, né? Além desse dado, deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Eu peguei vários aqui, porque isso, é o que eu quero mostrar aqui, ó. Isso que o professor também falou, que eu acho que é importante. Eu não sei como é que no Brasil como é que está, mas essa é a dívida de curto prazo como um percentual. Essa é um percentual da dívida de curto prazo das companhias americanas não financeiras em relação à dívida total delas, né? E a gente vê que isso vem crescendo também, né? Principalmente aí. Isso é muito preocupante, hein, João? Porque assim, isso mostra que essa problemática que eu acabei de citar, olhando de forma compilada as empresas americanas, o endividamento das empresas americanas, isso está mostrando para nós que o problema ele já vinha crescendo, já fazia um tempinho. Então, você imagina a seguinte situação, já te devolvo a palavra, João. Cada vez as empresas começaram a ficar com dívida de curto prazo, mais dívida concentrada no curto prazo. Como a empresa faz? Ela começa a rolar essa dívida. Então, ela pega uma dívida para quitar outra, pega uma dívida para quitar outra. Aí vem um squeeze, né, o termo de aperto de mercado, e ela não consegue renovar essa dívida. Aí ela entra em RJ. Então, eu acho que foi bacana, assim, você pode até voltar lá a tela se você quiser, João, mostrando que isso já era uma percepção de risco que o mercado tinha, isso acaba gerando, é um fator de análise que pode incrementar, inclusive, explicar um pouquinho dos porquês que a Bolsa Americana também despencou. Eu acabei até fechando essa guia, mas eu tenho uma outra que é a complementação dessa, que eu acho que aí é onde a gente tem que ficar muito atento, principalmente na hora de traçar os cenários e analisar, principalmente a questão do endividamento e geração de caixa das empresas, na medida em que elas se tornam um flerte com o abismo, né? Deixa eu tentar aqui
que isso é, claro que cada empresa a gente tem que olhar, né? Mas isso aqui é um panorama de países, tá? Então, hoje, nessa situação que a gente está, é importante entender, porque talvez vai ser vai entender o tamanho do socorro que pode ter aí, tá? Eventualmente para as empresas. Esse aí é o percentual do crédito, total de crédito, frente ao PIB, tá? Eu peguei China, Estados Unidos e Alemanha, para a gente ter como referência. Tá? Eu não acabei não achando alguns dados do Brasil mais apurados, mas o que eu quero mostrar com isso? A gente vai ter um momento agora, o Senado americano aprovou um pacote de mais 2 trilhões de dólares, por exemplo, mas quando você pega essa linha ali, que acho que é azul, até, eu acho que é a linha azul ali, que é a mais alta, a crescente. Isso, a crescente. Isso. Tá? Eu não sei se apareceu aí os dados, mas a primeira ali aí teria que dar um zoom, realmente, porque não dá para a gente ver a priori assim. Mas eu vou dizer o seguinte aqui, a China hoje, ela está com uma dívida, ela está com crédito na praça, em torno de 204% do PIB dela. Tá? Os Estados Unidos com 150%, a Alemanha com 100%. Por que também se fez essa injeção de crédito, se a gente for olhar, né? Aquela relação do endividamento das empresas, a partir do momento em que você tem uma queima de caixa dessa, muito provavelmente as empresas americanas estavam começando a acessar os seus créditos rotativos. Deixa eu até tirar aqui. Acessando os créditos rotativos para poder ter oxigênio ali para girar, né? As empresas americanas, por sua vez, elas têm o Fed ali para injetar dinheiro nos bancos que vão garantir a elas aquelas linhas rotatórias de crédito. A diferença é que o Brasil ele tem um limite para essa potência, para isso, porque ele não tem potência fiscal suficiente. A gente tem até, está se prevendo aí não sei quantos bilhões, mas a gente sabe que o país não tem como fazer isso sem dar um coice inflacionário de repente, começa a imprimir moeda. Então, nesse processo, algumas empresas vão poder sofrer mais por uma escassez de crédito e uma dificuldade, até por quebra de faturamento, porque o movimento econômico, obviamente, ele diminui. Então, pesquisar empresas que geram caixa, nesse momento, para mim, é a visão mais prudente, independente se o preço da ação está descontado, porque nesse momento, tudo isso eu olhei com uma fotografia, professor, do pré-crise, porque esses dados são pré-crise. Sim, claro. Agora a gente tem que pegar essa fotografia, analisar o que ela quer dizer, para traçar o cenário jogando ainda as dificuldades do cenário, do que esse cisne negro nos trouxe, né? Esse evento aí que é único, né? Então, assim, olhando o gráfico de endividamento que o João colocou, parte desse crescimento da dívida, ele é explicado, em grande parte, pelo afrouxamento de liquidez dos mercados. Então, é importante entender que nós estamos numa situação agora onde as empresas vão ter uma brutal redução de caixa. Essa redução de caixa, como ela vai ter uma redução de caixa, ela vai ter que também tentar diminuir o consumo de caixa. Aí a gente entra na discussão do porquê que o shutdown vai ser tão danoso por emprego. A empresa vai olhar para frente, vai ver que vai vender menos, para preservar a caixa, vai demitir gente. Isso é um aspecto horroroso, né? Que eu costumo dizer que nenhum economista em sã consciência ou com o mínimo de bom senso e com o mínimo de sabedoria, sabe escolher essa decisão aí de salvar vidas ou salvar empregos, que são vidas indiretas também, tudo é vida. Ou a pessoa vai morrer o quê? Vai morrer do coronavírus e vai morrer de fome, ou vai morrer de desgosto. Eu acho que esse é um momento muito difícil e que não vai ter um remédio agradável nesse processo. Mas, assim, o que se pleiteia, que os Estados Unidos ele tem mais envergadura fiscal, porque ele é o grande emissor de moeda do mundo,
e o Brasil não tem, é justamente como socorrer a empresa. Socorrer em que sentido? Fornecer mais crédito baixo para que a empresa possa pegar e tomar esse dinheiro e manter o emprego. Então, sempre que a gente olha essas notícias que estão saindo relacionadas ao que o governo pode fazer pelas empresas, é basicamente emprestar dinheiro, encontrar formas para que o dinheiro chegue até o balanço delas. Mas isso vai trazer um legado. Qual o legado? Esse legado que foi apresentado justamente aí na visão dos balanços americanos, apresentado aí pelo João, porque se eu tenho um estancamento de EBITDA pesado por conta do shutdown, eu vou ter que tomar dinheiro em algum lugar para poder manter minimamente a minha operação rodando. Então isso vai impactar na veia no balanço, com o aumento do endividamento. E por outro lado, dependendo do tempo que esse processo durar, as empresas poderão realizar alguns prejuízos que também vão impactar na redução do patrimônio líquido. Mas aqui cabe uma reflexão, meus queridos alunos e queridos ouvintes. A empresa vai realizando prejuízo e ela vai perdendo patrimônio líquido. Isso é um processo lento. Mas o que leva uma empresa efetivamente para a RJ é justamente nesse ciclo ela tem uma interrupção onde ela não consegue rolar essa dívida. Aí ela quebra por falta de caixa. Então, essa é a cirurgia que o Fed vai tentar executar a partir do momento que ele aprova aí um plano de, sei lá, de 3 bilhões, de 2 bilhões de dólares. Quando a gente traz isso para a nossa realidade, para a realidade brasileira, nós temos o seguinte problema. O governo nacional ele não tem envergadura orçamentária para poder fazer isso. Então, se ele começa a gastar muita grana, vai ter que ligar a maquininha de imprimir dinheiro. Essa é a preocupação. Por quê? Ligando a maquininha de imprimir dinheiro, voltamos para a década de 80. É essa linha de análise que eu queria alinhar com vocês, que estão aqui comigo, que estão me prestigiando nesse momento, para vocês poderem entender um pouquinho melhor o que está por detrás das discussões que nós estamos vendo agora nas telas aí de televisão. Fala, seu João. Eu diria também que o impacto, claro, que ele é maior ou menor dependendo do setor. Quando a gente observa alguns setores mais básicos da economia, é claro que os impactos eles acabam ocorrendo em uma menor envergadura, né? E setores já que de outras questões mais voltadas a consumo, de repente eles vão sofrer mais, né? E é uma escolha complicada, né? Se as pessoas falavam uma recuperação, até dar uma boa noite aí pro Rui, né? Ô Rui, não sendo um L, tá bom demais, tá? Assim, eu tô torcendo assim para pelo menos ser um U, não ser um L, né? De cair, se for um U, eu acho que a gente ainda sai bem, tá? Porque falava-se muito em uma recuperação em V, né? O meu medo é isso dar um W aí. Não, eu quero ter o sobrenome cheio de consoante, que aí tu cai, dá o suspiro do morto ali, para cair de novo, para depois voltar, né? A gente tá num W, querendo ou não. Sim, então no W. Na verdade, tá quase um N, né, por enquanto, né? Vamos lá. Fez assim, aí assim. Aí não, o que eu quero dizer é um N invertido, porque ele caiu, aí subiu, aí caiu de novo, né? Isso é invertido, né? Tá bem complexo. E isso é um desafio que nós vamos ter que enfrentar, porque o país, ele no passado, quando a gente pega o que ele fez no sentido de imprimir dinheiro, tem um caso tem uma história do financiamento do Porto de Tubarão em Vitória, que na época o ministro era o Santiago Dantas, ele falou que ia rodar a guitarra, né? Rodar a guitarra era imprimir dinheiro para pagar, e as consequências disso foram muito complexas ao longo de anos, né? Mas eu ainda vivi um pouquinho da hiperinflação, eu lembro muito bem de algumas coisas, né?
E eu acho que não pode ser uma escolha do país, porque a inflação, ela para mim, é o pior imposto para o pobre. A perda de poder imediato, acentua distorções econômicas aí que não... Assim, os riscos, né, João, da impressão de dinheiro, aí dá para umas 4, 5 lives sobre isso. Isso é uma outra Uma conversa. tecnologia que a gente poderia usar para o povo, tu entenderia, é uma treta pior que a de hoje, se começar a imprimir dinheiro. É grande. E o que eu acho que todas observar nesse momento, principalmente nesse pós, é olhar essas fotografias, principalmente se você já investe, né, em alguma empresa, se você já tem uma carteira de ações. Se você não tem, eu recomendo comprar os cursos do professor Giacomo e fazer, né, o primeiro e estudar o caso, né? Porque o que eu enxergo nessa história? Se você está olhando um horizonte mais longo, né, vai ter coisa boa naturalmente, olhar, né, mas você tem que primeiro observar essa fotografia para ver quem é que vai sobreviver de uma maneira mais forte nesses períodos mais turbulentos. Quer dizer, é a empresa que gera caixa, é a empresa que consegue cobrir que se ela tiver uma quebra de faturamento, ela consegue ali cobrir o serviço da dívida dela. Quer dizer, se essa empresa tiver uma queda de faturamento de 20%, 30%, ela ainda consegue cobrir o serviço da dívida, o NOPAT dela tá legal, que consegue aguentar a porrada, aí sim, né? Vamos pegar o gancho do Will, João. Olha o exercício aqui. Na aula de ontem, lembrando que amanhã tem mais uma já. Eu cheguei aqui arrastado, né? Dona Maria Luísa me empurrando, mas já estou aqui, estou mais animadinho, amanhã tem mais. Você vai me falar, você vê U ou L? Vou te dar o nome de 3 empresas, você chuta para mim como é que vai ser o EBITDA. Se vai ser um V, vai ser um U ou vai ser um L? Primeira, Taesa. Taesa? Taesa eu acho que é um V. Então, assim, vai ter eventualmente uma queda em função de um reajuste por conta da porrada que os distribuidores vão tomar e também dos geradores lá por conta de revisão de contrato, mas rapidamente ela volta porque ela não trabalha sobre volume, mas ela trabalha sobre disponibilidade de rede, não é isso? Isso. Mais uma agora, Klabin. Klabin? Tá, é V, as outras letras é U ou L? Assim, o L, eu acho que assim, o L ele vai funcionar mesmo para uma empresa que estiver muito endividada. Eu acredito que a Klabin vai ser um U, porque Tá. a própria carinha, a própria demora que o mercado internacional e a economia doméstica vai ter para engrenar, vai fazer com que os preços da commodity baixem por um período, mas depois, eventualmente, ela pode começar a ganhar alguma atração de novo. Klabin, eu até tinha hoje à tarde, eu tinha começado a dar uma olhada principalmente o perfil de dívida dela, né, um perfil mais alongado. Só que ela tem uma dívida alta em dólar, apesar que tem hedge, enfim, uma série de fatores, e ela tem uma exposição ao mercado externo. Essa exposição ao mercado externo, ela principalmente, pelo que eu acompanho, é Europa e China, né? Me preocupa, no caso da Klabin, e aí eu concordo com a teoria do U, por conta principalmente da Europa. Eu acho que a Europa vai tomar outra porrada nessa história. Eu temo pela implosão do projeto europeu, nesse caso, que também não é positivo, porque aí seria o fim do próprio euro ali, uma série de questões, e aí desorganizaria a zona do euro de uma maneira muito forte, e isso impacta numa empresa que é exportadora como a Klabin. Só que ela tem um mercado interno, que aqui
vai sofrer também, mas no longo prazo eu vejo uma recuperação, e uma exposição ao mercado chinês também, fora as próprias mudanças de paradigma dos padrões de consumo, né? Quando a gente pensa, e aí tem um setor que eu pessoalmente não invisto, mas eu vou começar a olhar para o setor educacional, principalmente os que estão envolvendo na teleeducação, no EAD. Quem tiver bem preparado para isso pode ter ganhos de escala ao longo do tempo, porque uma das transformações que vai se ocorrer nessa questão da Covid é a explosão, para mim, é a explosão do teletrabalho, da telemedicina, enfim. Nesse aspecto, eu considero o Klabin um U. Consegue E a nossa querida Renner? Olha que eu coloquei para te ajudar aí. Tá. Eu coloquei o posicionamento de mercado da Renner, para você entender para qual que é o público que ela vende. Tá. Olha, a Renner sabe que foi a primeira ação que a minha esposa comprou aí. Hoje eu e ela estamos fazendo 2 anos de casado no religioso, até. Eu acho que ela está nos assistindo. Poxa, que bacana. Parabéns. E o que eu penso, a Renner, para mim, vai ser eu acho que ela vai seguir um padrão de um W aí. Para mim é um W. Né? Vai cair, vai recuperar, cai de novo por conta das oscilações da economia e depois recupera. Então, eu comentei ontem que, assim, a tese que eu advogo é que no curtíssimo prazo vai ser ruim para chuchu. Ponto. Sim. Né? Nós estamos vendo, principalmente, isso é diretamente relacionado com o próprio período do shutdown, que a gente sabe que é uma decisão extremamente complexa e dolorosa. Mas por conta dela lidar com esse público aqui, ó, ela entrar no A- e está em cheio na B, o que pode acontecer eventualmente? Ela, pela disponibilidade de caixa que ela tem, esse público aí a gente teria que analisar para complementar o impacto que vai ter no emprego desse público e também o nível de endividamento dele. Aí seria uma análise mais aprofundada. Mas eu tendo a acreditar, vamos imaginar que essa rosinha aqui fosse a Marisa, por exemplo. Uhum. Se a gente pudesse fazer essa comparação, eu acreditaria que a Renner está muito bem mais posicionada para voltar do que a Marisa, porque a exposição à classe B-, C+, e C-, ela vai ser avassaladora, porque vai ser, infelizmente, as classes onde o pessoal vai sofrer pra caramba, né? Eu diria também, além disso, o que observando uma questão do seguinte, claro que aí você tem um fator de mobilidade de classes também, gente descendo da B para C também, e pode ocorrer isso um pouco. Agora, o que eu enxergo também, ela cai por conta do próprio shutdown, ela recupera um pouco por conta de volta, da própria volta normal ao movimento da economia, porque as coisas vão retomar por tempo. Ela vai ter que queimar um pouco de caixa, talvez para atrair clientela, porque essa clientela também exauriu a capacidade financeira dela, porque está todo mundo sem emprego, a coisa um pouco mais difícil. Ela vai ter que queimar um pouco do oxigênio dela, só que ela recupera pelo seguinte: o que eu enxergo? Ela tem hoje um sistema de distribuição hoje muito bom, né? Eu pessoalmente eu busco as observações do cotidiano, né? Então, nos shoppings aqui da região, a gente tem Renner, tem Marisa. A Marisa tem uma de rua aqui na esquina da minha casa, tem Riachuelo, tem todos esses players. E a gente começa a ver, e conversando com a esposa, com o cunhado, né? a distribuição de opções, a questão do trabalho já online, eles já estão mais adiantados nisso, quando você fala em compra online, e aí o e-commerce para essas grandes redes, também eu acho que é um fator que vai ser impactante, e ela vai ter condições de
de segurar um pouco as pontas para depois fazer uma recuperação. Por isso que eu entendo que seria parcialmente um W. Um W, muito bacana a sua análise. Então, o que é legal é que é uma análise feita de investidor para investidor, né, João? Assim, que na verdade assim, você tem que ter a sua própria visão, né, na hora de fazer os seus aportes. Eu só queria ressaltar, tá, que nenhuma das análises que eu estou fazendo aqui, ela é recomendação de compra, né? Pelo amor de Deus. São percepções pessoais, que cada um faz a sua análise a partir da sua experiência também, né, da sua disponibilidade de capital, e disposição a risco também naquilo que entende, né, como importante. E a gente está aqui no sentido de compartilhar conhecimento. Por favor, me corrija se eu estiver errado, né? Eu vi que o Rui comentou da Graziotin. Talvez muitas pessoas não conheçam. A Graziotin é uma rede que ela é muito ligada aqui ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina. João, posso só fazer um parênteses? Eu queria só comentar com a galera, a gente está com 44 pessoas online aí, mais a galera que vai ver depois gravado hoje. Amanhã, às 19 horas, a gente continua essas análises, já falar um pouquinho mais da DRE, e tá para confirmar, já está meio que certo, o professor André Massaro, que também fala mais como da mala, meu parceiro aí vai estar com a gente, tá? Só queria passar esse recado. Desculpa te interromper, João. Não, que isso. Você parou, por favor. Eu fico até lisonjeado, porque saber que eu estou numa sequência que está o André Massaro, as lives dele. E o Arthur de Moraes também. O Arthur de Moraes vai vir na sexta live. Pô, que legal, que legal. Eu tô me feliz. Mas investidor também tem que estar junto, caraca, né? O pessoal tem que escutar o papo raiz, porque cada investidor tem um perfil, né? Cada um pensa de um jeito diferente e tem método diferente. Então, uma coisa que eu estava amadurecendo, inclusive com o Will também, o Will está um pouco recluso, porque ele está no meio do varejo, então ele está sentindo a porrada na cara, coitado. Mas trazer investidor mesmo, para vocês para quem nos segue aqui, poder ter essa visão mais próxima, né? Porque que o fulano de tal dá aula na B3, etc. e tal. Então, eu acho muito bacana, João. Estou muito agradecido. Eu que quero dizer que eu estou bastante agradecido. Obrigado por ter atendido o meu pedido. E vou lhe infernizar para voltar muito aqui. Não, eu fico agradecido. Eu estou botando ali o meu Instagram também, para quem quiser acompanhar, trocar uma ideia, tá? Lá no chat, né? Eu só comentar ali do Rui que falou da Graziotin. Ela é uma rede que ela hoje está muito localizada aqui em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não sei se tem unidades no Paraná. E aquelas empresas que têm capital aberto, mas que ninguém lembra, né? Que às vezes estão lá paradinho, enfim. Eles têm uma empresa familiar, pelo que eu conheço, e que realmente eles são bem pé no chão. É a italianada lá que toca bem na rédea, enfim. Tanto é que eles fecharam muitas lojas, depois focaram só nos mercados que eles têm mais presença, né? Sim. A experiência que eu tenho, a Graziotin, ela tem o capital aberto há muitos e muitos anos na Bolsa. É uma empresa extremamente conservadora. Então, nos momentos de euforia, a Graziotin é extremamente sem graça, mas nesses momentos ela é o paraíso, né? Ainda mais se ela caiu bastante. Realmente eu não vi as cotações dela. Também não acompanhei. Eu estou focando só naquilo que eu já tenho, né? Eu não estou, por enquanto, pesquisando, até porque eu estou no momento de formar caixa. Eu estou fazendo caixa. Entendi. Mas o que você achou dessa queda das elétricas em função dessa necessidade que o governo vai ter de lidar com elas para melhorar a condição das famílias de baixa renda? O que eu penso é que todo mundo vai ter que entrar com uma parte no esforço nacional aí para reconstruir a coisa, né? As elétricas não seriam diferentes. Agora,
A gente tem que pensar em energia, quando a gente fala em elétricas, em energia, né? Pensem comigo o seguinte, né? Estão montando um hospital de campanha lá no Pacaembu, né? Se eu não me engano, estão montando lá por causa da Covid. Tudo aquilo vai consumir uma montanha de energia elétrica, né? Toda vez que a gente vai no hospital lá, tem energia elétrica. Todo mundo está em casa, está consumindo energia elétrica. Então, quem enxerga a energia elétrica em longo prazo como uma pagadora de dividendos, eu entendo que ela é interessante. Eu entendo que ela é bem interessante, no sentido de que elas vão depois recuperar esse movimento, e muitas delas já não têm uma necessidade, algumas delas, claro, têm uma necessidade maior, mas outras têm uma necessidade de CAPEX menor, porque já estão mais solidificadas, por exemplo, estão em regiões que já estão mais consolidadas, vão ter que fazer grandes linhas de transmissão, coisa do gênero, né? Fora que existe o arcabouço legal, existe uma garantia, um certo nível de faturamento que não baixa muito também, porque a sociedade ela continua funcionando, né? Para esse aspecto, eu vejo elas sendo como boas. Tem uma pergunta ali, né? Então, mas pode seguir o jogo, que o Jefferson está falando assim, o investidor que investe para ter renda passiva, essa aqui está sendo uma boa? Está sendo ótima. Tanto é que na sexta live, tem que fazer a conta aí, que dia que é, a gente está na segunda. Eu convidei o Arthur de Moraes, que é especialista em dividendos de fundos imobiliários, para a gente bater essa bola. Só que eu estou muito cuidado, Jefferson, em levantar essa bola, porque eu sei que, primeiro, não é todo mundo que está com caixa, e eu sei também que, eventualmente, para vários tipos de profissionais, vai haver uma necessidade do aumento da margem da reserva de emergência. Mas, extrapolando isso tudo, poxa, professor, estou com caixa, eu não quis entrar no final da feira, então eu não entrei, e agora é hora de entrar pensando em renda passiva? Cara, tá no fundo do poço? Eu, Giacomo, acho que não. Já tem yields muito interessantes pra caramba. Então, igual o João falou, é hora de estudar e verificar a tese de continuidade das empresas para comprar renda passiva. Não é, João? Quando eu falo que eu estou fazendo caixa, né, e é importante que eu diga o seguinte, eu estou fazendo uma revisão de todo o meu orçamento pessoal, tá? No sentido de segurar, e estou segurando, inclusive, meu capital de giro, porque parte da minha renda são aluguéis, né? Então, eu já estou contando que eu vou ter atrasos em pagamento de aluguéis, eu vou ter que, de certa forma, compreender também, para manter até o próprio contrato. Só uma curiosidade na sua ótica, o João, nesse aspecto, a sobra, assim, ó, é a sobra daquilo que realmente não vai te fazer falta. Sim. Se você está em dúvida, é o que eu quero, assim, foi o Jefferson, né? O Jefferson, sim. Se você está com dúvida se você vai usar esse dinheiro ou não, cara, pensa, porque se você está com dúvida, eu, pessoalmente, não usaria. Eu deixaria numa reserva de emergência para depois analisado e transferido para uma reserva de oportunidade. Mas isso tem que ser uma coisa que, ok, esse dinheiro aqui ele não vai fazer falta no meu orçamento pessoal. Toca para lá. Agora, ou toca para uma reserva de oportunidade se você não tiver confortável com a empresa, não tiver analisado os fundamentos, enfim. Agora, botar um dinheiro que você acha que vai poder precisar, não pode. Teve gente aí que está desesperado, a gente estava notando que não sabe o que fazer, porque simplesmente pegou o dinheiro que podia e que não podia e colocou na renda variável, principalmente ali no bull market, né? Que a gente lamenta, mas agora é um aprendizado que vai ter que ser passado, inclusive, pela dor. Só espero que a dor não leve à morte do paciente. Ô, João, desculpa aquela hora que eu te interrompi, peço desculpa mesmo, mas eu queria entender o seu mindset.
Imagina aquele seu inquilino, o seu perfil é mais inquilino comercial ou residencial? Eu tenho um comercial e um residencial. Residencial eu tive que até tirar agora, né? Uhum. Recentemente, tirar na justiça. E eu tenho comercial. Meu pai tem administradora de bens, né? Eu tenho os meus imóveis e acabei, tô administrando eles dessa forma. Só que o comercial já, eu sei que vai sofrer, porque é uma atividade e agora o imóvel residencial está desocupado. Então, porque assim, mas você imagina aquela situação, o cara é um pai de família, tem um contrato longo com a pessoa, ele pagou religiosamente em dia pelos últimos 3 anos, e agora ele sofre um baque terrível, ou quebra a empresa, ou perde emprego por conta dessa confusão que a gente está vivendo. Até a gente, como investidor, mas também como ser humano, não é uma decisão muito fácil. Isso é uma parte Não. que dói, né, nessa área de aluguel, né? A gente, né, o meu pai já atua nessa área há muito tempo, então, e uma das coisas que ele faz é trabalhar bastante com parcerias nesse momento, né? De certa forma, isso que o Rui colocou também, muitas vezes tem que sacrificar valor para não ter vacância, porque a vacância é o custo mais alto, né? Hoje eu já tenho esse imóvel meu, ele tem um custo de capital de 0,72 ao mês, ele me remunera 0,38. Já tentei vender, não consegui, né? Então faz parte, vou tocando até a hora que eu conseguir passar ele para frente. Mas o que eu quero dizer é que principalmente em um momento como esse, vai ser uma conta que todo mundo vai ter que dividir, Rachar um pedaço, né? vai ter que rachar um pedaço. Então, os aluguéis vão sofrer de qualquer forma, não é o tema aqui da live, claro, né? Mas Não. eu acho que todos vão ter que fazer um esforço danado para botar as coisas no prumo. Tanto é que o motivo de eu ter começado a investir já em mercado de capitais é porque a exposição excessiva ao modal de imóveis e aluguéis, ele me incomoda bastante. Então, hoje, o que eu fiz? Num primeiro momento, tentei no modo do trade, né, o compra e venda, não foi algo que eu me acostumei, né, e hoje eu tento o quê? Ações pagadoras de dividendos para gerar renda passiva para mim, né, ainda de uma maneira que eu tenho bastante tempo, eu estou com 37 anos, então eu tenho tempo para fazer isso, e claro, vivendo a base do trabalho, a gente tem que lembrar, e eu quero reiterar uma coisa para as pessoas, o que traz retorno para a gente, principalmente, é o nosso trabalho. Eu vejo muita gente sonegando isso em prol do investimento da bolsa. Não, tem que ser paralelo e tem que ser com esforço, com estudo, não tem outra forma. Não, bacana. Bacana. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu, né, ao longo da nossa jornada aí de hoje, transmitir bastante conteúdo. Eu recebi aí uns 40 convites para lives que ia começar às 8 da noite. Então, eu já vi que agora, às 20 horas, a concorrência nossa vai ficar pesada aqui. Não, Ô, João, eu entro numa agora às 8h20. é verdade, você tem que sair também, tem esse detalhe. Ô, João, então, assim, poxa, muita gratidão mesmo, de verdade. Eu acho que nós temos que esse tipo de papo é fundamental, né, para a gente sair, para a gente poder mesmo arejar nossas reflexões. Queria te agradecer bastante por estar conosco. Passa aí as considerações finais para o nosso público aí, porque você tem uma live daqui a pouco no Instagram. Joga o Instagram aí, por gentileza, no chat para nós, o pessoal poder seguir o João, ver o que ele tem aprontado de bom lá em Itajaí, né? E antes eu tinha um curso marcado lá em Balneário Camboriú, agora eu já não sei se vai ter mais, mas vamos ver, Vamos, né, o que vamos tentar acontece. trazer, eu botei ali.
Eu botei ali, eu só, agora às 8h20 eu vou comentar, porque a gente, por conta desse lockdown aí todo, mas nós temos um sistema digital de aprovação de projetos, então a análise e aprovação de projetos no município de Itajaí, ela continua. Eu aqui, da minha casa, e as analistas online, então eu faço os deferimentos daqui, de obras, enfim, e a gente vai comentar um pouco sobre essa solução online, que também é um legado que a gente está tentando trazer aqui para o setor público da cidade. Agradecer o convite, agradecer a presença de todos, num momento em que eu acho que todos nós devemos de ter tranquilidade, devemos de ter serenidade, nos prepararmos e entendermos que esses dias que são mais difíceis, eles formam pessoas mais fortes. E se nós soubermos nos preparar, nós vamos sair pessoas mais fortes de todo esse processo. Seja como investidor, seja como ser humano, seja como membro de uma família, da comunidade que nos cerca. Então, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Muito obrigado, então. Então, amanhã seguimos na missão, às 19 horas, estou aqui de volta, vou estar arrastando o André Massaro aí para a gente continuar nossas discussões e avaliações nesse momento aí tão único para nós todos, como indivíduos e como investidores. Então, vou encerrar aqui, queria desejar aqui meu forte abraço a todos, agradecer a presença, a participação, as perguntas. Senhor Rui, sabe que você é uma pessoa muito querida, muito bom tê-lo aqui. Grande Anderson Arcanjo, o nosso grande moderador e parceiro também, que não deixa, para quem não conhece, de conhecer o meu curso gratuito de análise dentalista, para ter uma visão mais clara aí dos 7 pilares. Também dê o seu like aí para nós e seguimos firmes na missão. Aquele grande abraço aí, forte abraço do Prof. Giacomo.